E o governo do Distrito Federal sancionou a lei distrital que viabiliza o aporte de 6 bilhões e 600 milhões de reais no Banco de Brasília. A sanção consta já no Diário Oficial dessa quarta-feira. A lei ratifica o acordo que foi homologado pelo STF entre a União e o governo do Distrito Federal. Esse acordo, gente, possibilita que o Poder Executivo do Distrito Federal celebre essa operação de crédito com o FGC, prestando contragarantias e dando também outras providências. O aporte possibilita a melhora dos índices de saúde financeira do banco e também vai dar condições para que o BRB possa divulgar os seus balanços do ano passado, cujo prazo limite encerrou no dia 31 de março. A garantia do empréstimo será concedida por bancos de grande porte. Não haverá transferências de recursos federais nem garantia da União. O acordo homologado pelo STF prevê contragarantias em caso de calote do governo do Distrito Federal. Como parte do acordo, o governo regional se comprometeu a adotar medidas de ajustes fiscais. E para a gente repercutir um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Fábio Coimbra, ele que é especialista em governança corporativa, que já está aqui com a gente. Fábio, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação nessa quinta-feira. Bom dia, Débora. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Fábio, vamos lá, né? Bom dia a todos. Olhando muito friamente para essa questão de governança e prudência bancária nesse momento em relação ao que, né, tem acontecido com o BRB. Um aporte de capital dessa magnitude, né, que tem sido aí já negociado, resolve realmente o problema do BRB? Ou a gente agora consegue, na verdade, comprar um tempo para que o banco apresente aí uma solução talvez mais profunda do que possa ser feito nesse momento? Débora, eu vejo que a lei, né, essa lei sancionada, ela viabiliza, ela abre um caminho, né, para um aporte que, sem dúvida, ele é importante nesse momento, ele vai ser importante. Porém, contudo, aí você colocou muito bem, né, governança e prudência bancária, a visão prudencial. Então, tecnicamente, eu vejo que a questão central é saber se esse aporte ele vai ser acompanhado de uma solução prudencial realmente robusta. E o que que isso significa? Né? É um balanço, demonstrações financeiras confiáveis, o reconhecimento adequado das perdas, provisões suficientes, capital compatível e a governança, como você falou. E aí, pelo meio da governança efetiva, atuação dos órgãos de governança, da gestão, controles internos e transparência. Eu vejo que é importante, mas não é a solução ainda final, né? O dinheiro novo, ele pode ajudar, e sem dúvida ele vai ajudar, mas ele não recompõe a confiança sozinho, simplesmente, né? Como que o senhor consegue separar tecnicamente, né, uma capitalização saudável de uma simples tentativa de tampar um buraco no balanço, né? Lembrando que, como eu falei agora há pouco, a gente não teve o balanço ainda divulgado, já ultrapassou inclusive o prazo limite dado. Quais indicadores deveriam ser observados aí primeiro? Provisões, talvez patrimônio de referência, qualidade de carteira, liquidez. O que deveria ser observado primeiro? Bom, para responder a tua pergunta, eu vou falar primeiro na questão das demonstrações, o balanço. Então, eu vejo que a questão das demonstrações financeiras, ela é crítica, porque sem as demonstrações financeiras, não se sabe ao certo exatamente qual é o tamanho dos problemas com os ativos, especialmente relacionados lá ao Banco Master. Não se tem clareza exatamente ainda de quais as provisões devem ser feitas. Então, claro que o Banco Central, por meio da sua supervisão, ele tem um acompanhamento contínuo, muito próximo, então ele tem muito mais informação, é quem realmente tem mais informação sobre a situação, mas você apontou muito bem.
é patrimônio de referência, é questão de liquidez, porque são situações e questões diferentes. Quando se fala o capital regulatório, né, ele é relacionado, mas é diferente da questão de liquidez. Realmente, as provisões, ter provisões que sejam adequadas, o reconhecimento adequado de perdas, e isso do ponto de vista de número, né? Mas no final do dia, quando você olha as demonstrações, elas são, na verdade, uma foto da situação econômico-financeira que é consequência da própria governança e da gestão, da tomada de decisão que aconteceu. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão mais ampla, né, e cada vez mais, né, que se cobre também que a governança seja efetiva, né, e aí entra o papel do controlador, que no caso o governo do Distrito Federal como acionista controlador, o papel de um acionista diligente, né, assegurar que hajam indicações técnicas de pessoas qualificadas para atuar no conselho de administração, na diretoria da empresa, que as áreas de riscos, controles, auditoria tenham autonomia para exercer o seu trabalho. Então, é um conjunto, é uma visão mais holística, mas que tem esses componentes de indicadores e o balanço no final é uma foto como consequência, né? Existe uma discussão internacional sobre o chamado capital de confiança, né? E, aliás, isso acho que faz diferença para qualquer tomada de decisão de investimento para atrair investidor. Nos últimos episódios que a gente tem acompanhado aqui no Brasil, bancos quebraram não por falta imediata de patrimônio, né? Mas porque o mercado deixa, obviamente, de acreditar em determinadas informações disponíveis, passa a questionar e quando se aprofunda vê que realmente essas informações não estão adequadas. O que pesa mais hoje na instituição financeira? A fotografia do capital ou essa credibilidade nesse momento dessas demonstrações financeiras e no atual momento que a gente está aqui no Brasil, no momento em que a gente tem diversas instituições envolvidas com algum tipo de escândalo, Fábio? Débora, eu acho que você toca num ponto fundamental, que é a questão da confiança. Então, eu não separaria a questão da confiança e a questão do capital e os indicadores, eu não diria que são coisas distintas ou mutuamente excludentes, pelo contrário. A questão da confiança extremamente importante. A gente vê nesses casos todos que aconteceram, Master, Banco Pleno, Will, agora ainda não houve a liquidação, não estou dizendo que vai ser, mas tem as notícias e os questionamentos sobre a situação do próprio Digimais. Então, a gente vê que nesses casos, nada indica que há uma questão de risco sistêmico, uma questão de risco sistêmico, mas o risco pelo lado da confiança, como você muito bem colocou. Então, eu vejo que essa confiança, ela é um conjunto, né? Ela vem por meio de um conjunto de atributos, né? Então, sejam as questões de capital, as questões de governança, a questão de liquidez, a própria transparência para divulgar as informações. Então, realmente é um conjunto. E eu vejo que na questão da confiança, além da governança da própria instituição, das próprias instituições financeiras, tem uma questão também do próprio sistema, da arquitetura institucional de regulação e supervisão, que, embora muitos possam criticar que o Banco Central não atuou, ou demorou para agir no caso do Banco Master, houve possibilidades de utilização do próprio FGC como instrumento de marketing, eh, e tinham práticas que tudo indica que não eram práticas adequadas em termos de governança e gestão, mas eu vejo que de alguma forma o sistema está funcionando, né? O Banco Central tá atuando, eu vejo que o próprio FGC ele está honrando os compromissos e atuando dentro dos seus objetivos e conforme é previsto na legislação. Então, eu acho que do ponto de vista institucional, embora possa haver aperfeiçoamentos e a gente deve utilizar esses casos todos como lições aprendidas para continuar aperfeiçoando nosso arcabouço de regulação e supervisão, então tem essa visão de componente da arquitetura institucional e tem a visão de confiança mais interno da governança da própria instituição. Então, todas essas questões de transparência, de gestão de riscos, atrasos no balanço, isso é muito ruim para a questão da confiança. Então,
o tempo ele não é favorável ao próprio BRB, então é crítico que ele divulgue o balanço logo, justamente para ter esse componente de confiança que muito bem você falou. No final do dia, banco vive de confiança, né? Exatamente isso, e por isso te questionei tanto sobre isso nesse momento, porque sem a confiança isso realmente compromete bastante o andamento de qualquer instituição. Meu querido, quero muito agradecer tua presença aqui conosco. Conversamos com o Fábio Coimbra, ele que é membro do Conselho do IBGC. Meu querido, muito obrigada pelo seu tempo, bom restinho de semana, até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Eu que agradeço a oportunidade e acho que se posso dar uma última mensagem, Claro. eu pessoalmente, com a minha experiência, não só no setor financeiro, o ex-Banco Central, eu não vejo motivo para alarmismo, né, como muitas pessoas fazem. Nada indica que temos um problema de risco sistêmico, mas tem a via da confiança, como você falou, mas o nosso aparato institucional, embora ele mereça, ele deva ser aperfeiçoado, né, o arcabouço institucional de regulação, supervisão, resolução bancária, de alguma forma ele está funcionando. Então, os mecanismos estão atuando. Então, a gente tem que estar atento para todos esses pontos que nós discutimos, mas não há motivo para alarmismo, simplesmente, né? Ótima colocação, meu querido, muito obrigada, bom restinho de semana, até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.